E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Danilo, e esse é mais um vídeo sobre o Projeto Zero. Esse é o episódio 14, e nesse vídeo eu vou mostrar como que eu resolvi alguns problemas que eu encontrei depois do último episódio. No último episódio, eu mostrei a criação das animações de ataque do personagem, e mostrei também um início de inteligência artificial que eu apliquei no Goblin. O que acontecia então é que o Goblin morria com um único golpe, e que o Goblin também só atacava um projétil no personagem, mas nada acontecia com o personagem. Então o que eu vou mostrar nesse vídeo é a criação de um sistema de dano, que vai ser aplicado tanto no personagem quanto no Goblin, que vai contar quanto de vida tem o personagem, quanto de vida tem o Goblin, e a cada ataque que um deles receber, vai ser descontado um tanto de vida, que a gente vai poder configurar. E quando essa vida chegar a zero, o objeto é destruído. Se for o Goblin ou se for o personagem, ele vai ser destruído do jogo. E com isso, eu vou precisar fazer um mostrador, um contador de quanto de vida tem o Goblin, de quanto de vida tem o personagem, pra gente conseguir identificar durante os nossos testes. E depois, tendo esses ataques bem configurados, com o tanto de vida que cada um tá tirando e tal, eu quero implementar um sistema de defesa do personagem, que ele vai usar o escudo para se defender. Eu comecei então descobrindo como que eu ia fazer para mostrar o quanto de vida tem o personagem, quanto de vida tem o Goblin. E para fazer isso eu usei um plugin do Unity, que se chama Text Mesh Pro. Tem bastante explicação na internet, nos fóruns, de como utilizar esse plugin. Mas ele não é nada mais do que um componente que a gente adiciona no objeto. E é possível então acessar esse componente através do script, que você pode adicionar no objeto. Então fica fácil alterar os parâmetros desse componente Text Mesh Pro através do código. A vantagem do Text Mesh Pro sobre o texto que já existe no Unity é que ele dá um pouco mais de controle sobre a fonte, sobre as formatações e tal. Eu sei que tem um novo sistema de UI no Unity, que foi implementado há pouco tempo, se não me engano. E eu pretendo talvez explorar esse novo sistema futuramente. Mas por enquanto eu mantive com o que eu já conhecia, que era o Text Mesh Pro, para acelerar um pouco as coisas. Então eu criei um novo objeto, que eu coloquei dentro do personagem. Esse objeto tem o Text Mesh Pro, tem o script próprio. E esse script do Text Mesh Pro, do texto, vai acessar o script do personagem e vai obter de lá a informação de quanto de HP que tem atualmente o personagem. Eu utilizei uma fonte que eu já tinha baixado ali, que é meio pixelada assim, o nome da fonte é Silkscreen. Só que eu não tô gostando muito, então se você tiver alguma dica de qual fonte usar para esse jogo, você pode deixar aqui no comentário, que vai ajudar a deixar o jogo mais bonito. Eu vou usar essa fonte depois também na UI, na barrinha de mostrador dos atributos e da vida, de quanto de gold tem e tal, que eu quero criar pro jogo também. E em menus e em outras coisas assim. Bom, depois eu criei então uma variável no personagem para fazer a contagem de quanto de vida tem o personagem atualmente. E eu abordei esse problema da seguinte forma. Eu criei primeiro um valor base de quanto de vida que o personagem tem, e esse valor base nunca muda. O que a gente pode aplicar em cima desse base depois é modificadores. Então, digamos que o personagem, sei lá, obteve um item que é, sei lá, um amuleto, alguma coisa assim. Ele equipa esse amuleto, e esse amuleto aumenta em 10% o tanto de vida do personagem, por exemplo, o tanto de vida máximo. Então, o que esse 10% vai fazer é aumentar o valor base em 10%, um modificador que vai atuar dentro do valor base. Mas eu criei também uma variável que é o valor atual. Esse valor atual inicialmente é igual ao valor base, então quando o personagem é iniciado no jogo, ele obtém esse valor base. E quando ele recebe ataques dos inimigos, essa variável com o valor atual que vai sendo descontada. Então, tendo esse valor de quanto de vida atualmente tem o personagem, eu parti para criar o método de dar dano no personagem, de reduzir esse tanto de vida. Eu criei uma função dentro do personagem mesmo, que dá dano no personagem, e quando algum collider, algum trigger encosta no personagem, e esse trigger tiver uma tag específica dentro do Unity, essa função vai ser chamada então e vai aplicar um tanto de dano no personagem. E depois disso eu criei uma outra função que fica checando o tempo todo quanto de vida tem atualmente o personagem. E assim que esse HP atual do personagem chegar a 0, ou menor do que 0, o personagem é destruído. E no Goblin, eu apliquei essa mesma técnica de ter um valor base de vida, um valor atual de vida e uma função que fica checando o tempo todo se essa vida está maior do que 0 ou menor. E se for menor, ele destrói o objeto. Essa lógica de aplicar um tanto de dano no personagem ou no Goblin, eu fiz de um jeito que fica fácil de alterar depois para quanto de dano vai dar cada tipo de ataque. Então o que eu fiz por enquanto é
dizer que se a tag do Collider for espada, por exemplo, o Goblin vai tomar 15 de dano, por exemplo. Mas é fácil alterar isso para ter todo um cálculo a partir dos atributos do personagem, a partir dos equipamentos do personagem, a partir também dos atributos do inimigo, e fazer todo um cálculo para saber quanto de dano tem que dar no inimigo. Então, depois desse sistema de dano criado, eu quis corrigir um probleminha que tinha no projétil do Goblin, que o projétil estava atravessando o cenário inteiro, inclusive o personagem. Então o que eu fiz foi só um script no projétil para checar se ele encostou ou no personagem ou no chão, nos tiles do mapa. E se ele encostou em um desses objetos, ele vai destruído. Então, bem simples de corrigir esse problema. Depois eu fiz alguns testes, então eu testei o mostrador de vida, o contador que fica em cima dos inimigos e em cima do personagem. Isso vai ser substituído depois, então por enquanto é só pra gente conseguir testar e ver se tá funcionando tudo certo. Mas depois eu penso em talvez colocar uma barrinha de vida em cima ou embaixo do inimigo, talvez. Não sei se isso vai ficar legal, tem que testar. E pro personagem vai ter uma barra que vai ser fixa embaixo assim da tela ou em cima, vamos ver como é que vai ficar melhor. E essa barra vai mostrar tanto a quantidade de vida quanto o nível atual do personagem, talvez os atributos também, uma quantidade de dinheiro, alguma coisa assim. E depois eu testei também se os objetos estavam sendo destruídos conforme eu esperava, então assim que a quantidade de vida do personagem fosse menor do que 0, ele tinha que ser destruído. E depois então eu fui atualizar as minhas notas para ver o que eu ia fazer em seguida. Então eu conferi ali que eu fiz o sistema de dano, eu fiz a pixel art da espada e do escudo também. E depois disso então eu parti para fazer a defesa com escudo. Então para a defesa do personagem, eu fiz uma animação bem simples, na verdade não é nenhuma animação, é só um frame diferente. E nesse frame o que acontece é que o personagem se abaixa, a personagem se abaixa e coloca o escudo na frente. Então isso implicou algumas alterações que precisaram ser feitas no Unity. A primeira alteração é que quando o personagem se abaixa, a altura dele diminui. E o Collider que a gente tinha antes era com uma altura pro personagem em pé. Então a gente tinha um Collider alto, mas agora o personagem está numa posição abaixada. Então o gráfico e o hitbox não estão combinando. O que eu tive que fazer então foi criar um outro hitbox com altura menor, para combinar com a altura do personagem abaixado, combinar com a pixel art. E eu fiz também um outro Collider que é pro escudo. Na parte da frente, onde fica a posição do escudo, tem o Collider ali. E quando eu ativo o estado de defesa do personagem, então eu clico no botão, ele passa para o estado de defesa, o Collider do escudo e o Collider pequeno são ativados e o Collider grande é desativado. Com isso, eu consegui fazer com que o personagem, durante a defesa, se ele receber algum projétil na frente, na direção do escudo, ele vai se defender, ele não vai tomar dano nenhum. Mas se ele está se defendendo nessa direção e ele recebe algum projétil ou algum ataque na parte de trás, ele vai tomar dano sim. Então esse escudo funciona só para uma direção, porque é a direção onde ele está sendo apontado. E quanto à pixel art, eu fiz ela bem simples e eu tô com algumas ideias também para talvez refazer toda a pixel art do personagem principalmente. E dos tile maps vai ter bastante alteração, essa primeira versão é bem de teste mesmo. A minha ideia é fazer uma pixel art talvez mais simples, com menos detalhes assim. Talvez até o rosto do personagem deixar bem menos detalhes, talvez diminuir, aumentar um pouco a parte do corpo e tal. Vamos ver o que vai acontecer ao longo dos próximos vídeos. Mas eu tô com algumas ideias para talvez alterar toda essa pixel art que a gente tem até agora. Se eu for alterar, vai ser só mais depois que eu implementar as funções principais. Então eu tenho algumas ideias aí de terminar as animações do personagem, fazer também algumas animações pro inimigo, e depois eu vou ter que melhorar um pouco a inteligência do inimigo, criar mais possibilidades de movimentação, criar talvez uma primeira versão de interface, então essa caixinha que eu falei antes, que vai mostrar a vida, o nível e tal. E depois que eu fizer essa base de funções para o jogo, eu vou talvez testar fazendo alguns níveis novos, então algum mapa novo, alguma coisa assim, um pouco mais complexo. E o que vai acontecer é que vai chegar num ponto que eu vou começar a polir o jogo. Então eu vou parar um pouco de adicionar mais novas funções, novas funcionalidades, e vou começar a melhorar o que já existe. Então talvez eu vou começar a refinar um pouco a movimentação do personagem, fazer uma movimentação mais ágil, alguma coisa assim. Utilizar a base de inimigo que a gente tem para criar inimigos diferentes, então talvez algum inimigo voador, algo desse tipo.
e aí sim fazer um mapa, um nível com um objetivo mais claro e tal. E aí vai ser nesse ponto que eu vou decidir se eu vou realmente mudar a arte inteira do personagem ou se eu vou manter como tá. Mas bom, depois de feita essa alteração para a defesa do personagem, eu fiz alguns testes. Nesses primeiros testes que eu fiz, o personagem ali congela completamente a hora que eu defendo. Então, quando eu aperto o botão X, que é o botão que eu setei para defender, a velocidade do personagem é zerada. E da forma que eu programei, mesmo se o personagem estiver no ar, essa velocidade é totalmente congelada. Então, se eu pular e apertar o botão de defender, ele vai parar no ar e ficar flutuando. Isso eu vou corrigir depois, mas não é nada que me impediu de verificar se estava funcionando a mecânica da defesa. Então eu verifiquei que realmente, quando algum ataque vinha da parte da frente, ele conseguia se defender, e se algum ataque vinha da parte de trás, ele tomava o dano. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa mecânica de defesa que eu criei? Posicionando o escudo na frente e defendendo nessa direção? Ou talvez poderia fazer alguma coisa diferente, como talvez um escudo mágico que protegesse o personagem inteiro e ele se movimentasse com uma defesa inteira? Ou então um escudo mágico que fosse só em um momento, se eu clicar o botão na hora certa, eu consigo me defender em um intervalo de tempo pequeno, talvez seria interessante também. O que vocês sugerem? Tem alguma ideia diferente? Vocês podem deixar aqui no comentário, todo feedback é muito bem-vindo aqui. E se tiver alguma ideia também de uma UI que eu posso criar, uma janela fixa na tela que vai mostrar a vida, o XP do personagem, o nível, o tanto de dinheiro, essas coisas assim. Se tiverem alguma ideia, vocês podem comentar também. E se vocês quiserem ver também alguma coisa mais em detalhe, quiserem que eu mostre algo específico aqui nos vídeos, vocês podem me dizer também. Se você gostou desse vídeo, você pode dar um gostei aqui embaixo. E se você quiser continuar acompanhando o desenvolvimento desse jogo, você pode se inscrever no canal. E eu vejo vocês na próxima. Até mais!